Livro Como Vencer a Batalha Espiritual, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: o exército do Vale de Ossos Secos. Meta de hoje: leitura das páginas 68 a 71. A solução é ouvir a palavra profética e profetizar. Em Efésios lemos: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4,16. Ao receber a palavra profetizada, nós ganhamos vida, e ao profetizar, nós juntamos a outros. É por meio de profetizar que alguns irmãos passam a ser justos, ou seja, aqueles que conseguem juntar membros no corpo. É por meio de profetizar que alguns irmãos passam a ser juntas, ou seja, aqueles que conseguem juntar membros no corpo. Cada parte é um membro que é suprido pelas juntas de suprimento. Graças ao Senhor, nós estamos crescendo e proporcionando o aumento do corpo de Cristo por meio de cada um de nós. Como membros do corpo de Cristo, nós crescemos por meio do profetizar. Por isso, o homem de Deus deve continuar profetizando vez após vez. Leiamos: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel capítulo 37, versículos do 7 ao 10. No começo da edificação da igreja, podíamos escutar muito barulho, um osso batendo no outro. Alguns reclamavam dizendo: por favor, não me coloque junto com esse irmão ou com essa irmã, qualquer um, menos ele ou menos ela. Esse era o barulho de ossos batendo contra osso. Mas à medida que continuamos a profetizar, os tendões e as carnes crescem e já não ouvimos esses barulhos. A solução é profetizar. O cumprimento dessa profecia está no Evangelho de João. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão. João 5,25. Você está ouvindo a palavra profética? Ela não é palavra de homens, é a voz do Filho de Deus, do Filho do homem. Quem não ouvir, não vive, mas quem ouvir, com certeza viverá. Em meio a tantas palavras, escute a voz do Senhor. O Senhor está falando. Se você ouvir, você viverá. Ouvir é algo muito importante. Ainda no Evangelho de João, lemos sobre essa importância. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. João capítulo 14, versículos do 23 ao 25. Naquele tempo, Jesus era homem como nós. Ao ouvi-lo falar, as pessoas ouviam um homem falando. Elas não consideravam que era o próprio Deus falando. Por isso precisamos ser como os Tessalonicenses, que ouviram a palavra da boca de Paulo, mas acolheram como a palavra de Deus, a qual, a partir de então, começou a operar eficazmente neles. 1 Tessalonicenses 2,13. Temos dificuldade de nos juntar porque ainda temos muita inimizade entre nós. As dificuldades entre os judeus e os gentios, registrada no 2º capítulo de Efésios, representa a dificuldade que nós temos de nos unir uns aos outros. Mas na cruz, Cristo derrubou toda a parede de separação e de inimizade entre nós, fazendo paz. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 13 ao 16. O resultado desse profetizar está em Ezequiel. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37,14. O povo de Israel será restaurado e o remanescente de Israel serão sacerdotes de Deus na terra para pastorear e apacentar os povos, as nações que ficarem aqui no milênio, depois da grande tribulação.
Os vencedores reinarão na parte celestial. Eles não terão mais este corpo material físico. Não seremos mais matéria, teremos um corpo de luz, pois habitaremos com Deus. A luz não é matéria, é energia. Por isso conseguiremos habitar na esfera de Deus, pois teremos um novo corpo. Após ressuscitar, o corpo de Jesus não tinha mais a mesma matéria, pois ele passou a ter um corpo de ressurreição. Os vencedores terão esse mesmo corpo. Por isso hoje vamos amar a palavra profética. O que Deus está falando entre nós são coisas do tempo final. Vamos cooperar com o Senhor, sair de nossa velha mentalidade. Se o Senhor nos mandar banhar-nos 7 vezes no Rio Jordão, como fez com Naamã, 2 Reis capítulo 5, vamos banhar-nos. O que você perderá com isso? Nada, só iremos ganhar. Seremos curados e entraremos nesse exército que está pronto para lutar.